Oi, pessoal! Eu sou a Lari e é uma felicidade ter vocês aqui comigo mais uma vez. E eu fico muito mais feliz porque estamos juntas para mais uma manhã de devocional. E as nossas devocionais são feitas em cima do livro Bom Dia, da Stormy Martin. E se você está gostando desse livro e você quer ser edificada na sua caminhada cristã, tem esses e outros títulos aqui embaixo no box de informações com links direto para aquisição. E se você tem gostado das nossas devocionais, eu já vou começar pedindo. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Deixa Deus cumprir o ID, né? Cumpre o ID de Deus aí na tua vida e seja edificado e edifique outras pessoas também. Além de tudo isso, você ainda ajuda o canal a crescer, você ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante. Então eu conto com seus compartilhamentos. Muito obrigada! E vamos lá, nossa devocional tem o título Não Tenha Medo. E a autora pede que no dia de hoje nós leiamos e reflitamos sobre o livro de Deuteronômio, capítulo 1, versículos de 19 até 30. E em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 21, Deus diz assim: Vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês esta terra. Entrem na terra e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes disse. Não tenham medo nem desanimem. Muitos dos que ouviam essas palavras haviam passado 40 anos no deserto. Seus pais se deixaram vencer pelo medo. Como castigo pela ostensiva falta de fé, Deus sentenciou aquela geração à morte. Nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo a verá. A nação peregrinou até que todos os rebeldes morressem. Os filhos daquela geração se encontravam agora no mesmo local. Moisés recapitulou o que acontecera, falou-lhe sobre a rebelião de seus pais e sobre sua falta de fé. A nova geração precisava ouvir e compreender. Deus lhes afirmava o mesmo que dissera a seus pais: não tenham medo e nem desanimem. Caminhar num relacionamento íntimo com Deus pode ser comparado como entrar na própria terra prometida. Embora seja um lugar bom, também apresenta situações desconhecidas. Seguir Jesus não significa que a vida vai ser fácil. Você ainda terá de combater gigantes, reivindicar território e trabalhar. No entanto, Deus diz: não tenham medo nem desanimem. A razão é esta: o Senhor, o seu Deus, é quem lutará por vocês. Deus conhece o desconhecido, conhece os gigantes, tem o plano de batalha. Tudo o que você precisa fazer é sempre contemplá-lo em oração e seguir as suas instruções. Amém! Glória a Deus! A gente tem quem lute por nós. A gente não precisa ter medo de ir à batalha. A gente não precisa ter medo de seguir na direção que Deus nos ordenou a seguir, porque Ele é fiel e justo para finalizar as obras que Ele começou na gente e Ele é quem luta por nós. Graças a Deus por isso. A gente sabe que tem muitas vezes citadas na Bíblia a palavra não temas. Algumas pessoas estudiosas da Bíblia dizem que tem 365 vezes, outras dizem que não, mas o fato é que tem muitas vezes na Bíblia a palavra não temas. E Deus sempre diz que nós devemos confiar nele. Quando você confia em alguém, pensa na pessoa que você mais confia nesta terra, os seus pais, o seu marido, enfim. Pensa numa pessoa que você confia, que você se sente segura perto dessa pessoa. Quando você confia nessa pessoa, por mais que você esteja passando por uma situação difícil, se essa pessoa estiver do seu lado, você se sente ali fortalecida de alguma forma. Pois é, gente. Da mesma forma, é Deus na nossa vida. Se nós realmente confiarmos em Deus, por mais que o que Ele tenha nos pedido seja muito difícil, por mais que Ele esteja nos guiando por caminhos desérticos, a gente sabe que o nosso guia está conosco, que o nosso Deus é conosco. E aí a gente não precisa ter medo, porque a gente tem um varão de guerra à nossa frente, a gente tem quem batalha por nós, quem luta as nossas lutas, a gente tem quem nos pegue no colo, quem nos pegue nos braços, a gente tem quem já morreu por nós. Então a gente não precisa perecer, a gente não pode desanimar pelo medo, nunca se deixe desanimar pelo medo.
E eu queria contar para vocês um testemunho meu de libertação do medo. Na verdade, eu tenho alguns testemunhos de libertação do medo, porque durante a vida é assim, né? Nessa jornada peregrina de nós nessa terra, o nosso medo vai mudando aí, né? A gente vai tendo medo de outras coisas até a gente aprender a confiar plenamente em Deus. O meu testemunho de salvação foi uma grande libertação de um medo, mas esse testemunho eu vou deixar para um outro momento. Eu vou contar para vocês um testemunho de um medo em específico. A gente se mudou uma época, alguns anos atrás, para um apartamento e a garagem desse apartamento era muito difícil, muito difícil. Ela era cheia de pilastras. E eu não sei por que cargas d'água, é óbvio, né? Que o diabo vem colocando essas coisas na gente até para afastar a gente de Deus, porque quando a gente tem medo de alguma coisa, a gente começa a dar atenção só para aquilo que a gente tem medo, né? Deus deu um carro pra gente, aquilo foi um presente, foi maravilhoso, a gente não tinha condição alguma de pagar aquele carro, mas Deus nos abençoou com aquele carro. E aí, cabia a mim, que na época tinha habilitação só, o meu marido ainda não era habilitado, cabia a mim guardar aquele carro e tirar aquele carro da garagem. Meu Deus do céu, como era difícil. Eu vou dizer para vocês que eu tinha dor de barriga, eu tinha piriri quando eu pensava em sair de casa com aquele carro. Assim, foi muito difícil. E o meu marido, como um homem santo de Deus, graças a Deus pelo meu marido na minha vida, ele começou a orar muito por mim. E aí, Deus foi me edificando através das orações dele. E Deus foi me dando a ideia de entrar. Na época, eu não trabalhava ainda, eu não estava em sala de aula como professora. Eu estava trabalhando no apoio, né, ali aos professores, e eu ficava no computador o dia inteiro, eu ficava revisando material, enfim. E aí, Deus me deu a ideia de eu ouvir pregações, e aí eu colocava o fone e ouvindo pregações enquanto trabalhava. Só que Deus me deu uma ideia muito direcionada, ele pediu que eu ouvisse pregações sobre a cura do medo, sobre como se libertar do medo, sobre como não ter medo. E aí eu comecei a ouvir. E foram assim uns 2 meses ouvindo pregações. E eu sei que o meu marido sempre, como sempre, lutando em oração ali por mim. E o medo continuava e persistia. E um belo dia, depois de uns 2 meses ouvindo muita pregação e repetindo, porque já tinha acabado o arsenal de pregações que eu tinha encontrado sobre medo, ouvindo e repetindo, um dia no meio do culto, eu senti um peso muito grande a sair das minhas costas, mas era um peso que eu não sentia que ele estava ali, mas eu senti esse peso indo embora, e foi como se fizesse um alívio, né? Deu um sopro assim divino, e eu fui liberta do medo naquele momento de culto. Eu não sei dizer para vocês como que aconteceu, se foi uma oração específica, se foi uma palavra específica. Eu sei que foi uma batalha espiritual que perdurou aí em torno de uns 2, 3 meses. Gente, eu tô falando muito por alto, pode ter sido muito mais tempo, tá? Porque foi realmente, eu reouvia. E meu marido orando por mim e sempre lutando. Não, Larissa, vamos tirar o carro da garagem, vamos colocar o carro na garagem, né? E aquela dor de barriga, tudo aquilo acontecia. E depois desse dia, nesse culto, esse medo foi embora. E eu passei a tirar e a colocar o carro em todas as vagas que fossem precisas. E foi maravilhoso me ver livre desse medo. Ali eu aprendi realmente a me apoiar em Deus, me apoiar em Cristo Jesus e viver livre do medo. E como é libertador quando a gente deixa Deus tirar os medos da gente, quando a gente confia que Deus é com a gente. Então, minha irmã, se você hoje tá com medo de alguma coisa, qual é o seu medo? É o medo de alguma doença? É o medo desta doença que tem sido tão falada nos últimos tempos? É o medo de voltar à sua vida normal, ao convívio com as pessoas? É o medo de alguma outra coisa, de acontecer alguma coisa com seus filhos? É o medo do seu relacionamento, do seu casamento, de que tem alguma coisa acontecendo? Qual é o medo que tá te dominando? Não deixa esse medo te dominar. Saiba que Deus é maior do que todo e qualquer medo, todo e qualquer problema. Ele é seu galardoador, ele luta por você, ele já venceu todas as batalhas por você. Então confie em Deus.
busque a sua libertação desse medo. Eu tirei aqui um passo a passo de como foi a minha libertação, mas a sua pode ser que venha de uma outra forma, em uma oração, de um dia para o outro. Deus trabalha em cada um de acordo com a plena vontade dele, o que é bom pra gente, como a gente vai ser liberto daquilo. Ele é quem sabe, mas há uma forma da gente se manter firme ali, persistente na palavra dele, e as coisas vão acontecer de acordo com o que ele disse, porque é a vontade dele, né? A palavra dele expressa a vontade de Deus, a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável. Ele não quer que a gente viva com medo, ele não quer que a gente viva acuado. Deus não quer que a gente viva se escondendo. Ele quer realmente nos trazer essa libertação do medo. Então, seja liberta do medo, entrega para Deus todo o seu fardo, todo o seu medo. Lembre-se que Jesus já morreu por você. Cristo está com você. Deus é com você. Você tem um guia dentro de você. Você tem um pai que te guarda, um pai de amor. Então seja livre de todo e qualquer medo. E eu queria indicar para vocês uma pregação que tem aqui no YouTube que se chama Como Manter a Sua Cura, do pastor Kenneth Hagin. Essa pregação tá no site da Sozo Produções, tá no canal da Sozo Produções, que eles fazem traduções, né? É um canal muito abençoado. E aí, essa pregação em específico, ele fala sobre o medo e como o medo pode nos atrapalhar de vivermos a nossa plenitude em Deus. Então, pesquisa aí, vai atrás dessa pregação, ouça pregações sobre medo, seja curada, seja liberta e viva a sua plenitude. O que Deus está pedindo para você? Deus tem me pedido nos últimos tempos que eu volte para o meu lar, e eu descobri que não é nos últimos tempos, está escrito aqui na palavra dele, a expressão da vontade dele, que nós cuidemos da nossa casa, nós como mulheres edificadoras cuidemos da nossa casa. E esse é um medo que a gente tem, porque a gente foi acostumada como mulheres na sociedade atual que a gente tem que estar fora, que a gente tem que estar dando conta da vida dos outros lá fora, não da nossa vida, da nossa família e da nossa casa. E realmente é um medo que Deus já me libertou, porque realmente Ele tem me pedido e Ele tem sido meu guia nisso. E eu tenho certeza que você, mulher, também está ouvindo a voz de Deus. Ele está clamando para você, para que você edifique tua casa, para que você edifique tua família, para que você seja essa rocha firme que você é lá fora na empresa, que você seja dentro da tua casa. Perca todo medo, seja liberta de todo medo agora e cresça em Deus, alcance a sua plenitude em Cristo Jesus. Eu tenho certeza que Ele já te libertou. Amém! Vamos orar? Obrigada, Senhor, por todas as coisas maravilhosas que fizeste, que fazes e que farás por mim. Afasta de mim o medo e o desânimo quando eu olhar para os desafios à minha frente. Obrigada porque tu vais adiante de mim. Amém! Glória a Deus! E se esse vídeo te edificou de alguma forma, não deixa de avaliar ele. Isso é muito importante para o nosso canal crescer e para a gente continuar se edificando mutuamente. Curte esse vídeo, compartilha ele. Se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Se inscreva no canal, ative os sininhos das notificações. Aqui você ouve devocionais, aqui tem receitas, aqui tem vlogs, aqui eu falo de maternidade, eu falo de cuidados, eu falo de educação de filhos. Então, tem uma centena aí de conteúdos que o Espírito Santo tem falado assim no meu coração. Lari, isso te torna um pouquinho mais virtuosa. Isso coloca um tijolinho na parede de você ser uma edificadora. E aí eu tento traduzir isso em vídeo, em conteúdo para vocês, para que nós sejamos sim virtuosas e edificadoras. Em nome de Jesus, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Muito obrigada por ter estado aqui comigo até o final. Um beijo, até a próxima, se Deus quiser, e fiquem com Deus. Tchau!